Olá, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu gostaria então de pensar com você a respeito da Palavra de Deus e daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração hoje. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o sentido da vida para você? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Qual é o sentido da vida? Se não, hoje é uma boa oportunidade para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Qual é o sentido da vida para mim? Qual é o sentido da vida para você? Deixa eu tentar explicar melhor a respeito disso. Qual é o sentido no sentido de direção? Ou seja, você sabe para onde você está indo? Ou qual é o sentido da vida no sentido de significado? Você sabe qual é o propósito da sua existência? Tá vendo? Não é tão simples assim. Sentido no sentido de direção, para onde estou indo. E sentido no sentido de significado. Qual é o propósito da minha e da sua existência? O próprio Platão, citando Sócrates, ele disse assim: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Olha só que interessante. Então ele quer dizer que uma pessoa que não pense a respeito da vida, ela é como um forasteiro sem mapa, né? Não sabe para onde vai e a sua vida não tem direção, não tem significado. Houve um homem na Bíblia que um dia ele parou para pensar a respeito do sentido da vida. E o nome dele era Salomão. E é no livro de Eclesiastes que nós encontramos então Salomão pensando a respeito do sentido da vida. E num primeiro momento, se você ler o capítulo 1 de Eclesiastes, talvez você olhe para o texto e pense que ele não chegue em nenhuma conclusão. Por exemplo, no capítulo 1, ele diz assim: olha, o sol nasce, mas o sol sempre volta ao seu lugar aonde nasce de novo. Ele diz, olha, o vento vai para o sul, se revolve, retorna ao seu circuito e continua sempre a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Então ele começa a olhar para a vida e perceber que a vida parece ser uma rotina, sempre uma rotina, né? Todos os dias são iguais e são repetitivos. Você se levanta, vai para o trabalho, volta, no outro dia fará a mesma coisa, e isso até morrer. Então parece que a vida não tem sentido nenhum, não é verdade? E ele, continuando na sua reflexão sobre o sentido da vida, se você prestar atenção, então ele vai começar a buscar o sentido da vida então nas coisas. E aí ele busca o sentido da vida primeiro na sabedoria. E no capítulo 1, versículo 17, diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e saber o que é a loucura e o que é a estultícia. E vim saber que isso é correr atrás do vento. Ele continuou buscando saber o sentido da vida e resolveu buscar esse sentido agora nos prazeres. Então ele se entrega a todos eles e não se priva de nenhum. E aí, capítulo 2, verso 1 diz assim: eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também era vaidade. Ele continuou na sua busca pelo sentido da vida e foi buscar o sentido da vida no dinheiro. E o texto no capítulo 2, verso 8 diz: amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e províncias. Mas sabe qual foi a conclusão dele? Tudo era vaidade e correr atrás do vento, e não havia nenhum proveito debaixo do sol. Ora, parece que esse nosso pensador, ele é bem pessimista, né? Ele percebeu que a vida é uma rotina só e que não se pode encontrar o sentido da vida nas coisas. Mas o interessante de tudo isso é que esse dilema que ele enfrentou é o dilema que muitas pessoas têm enfrentado hoje também. Muita gente tem tentado encontrar o sentido da vida nas coisas. E aí nós sabemos, por exemplo, de muitas pessoas que se esmeraram no conhecimento, buscaram estudar muito
e tem o seu escritório cheio de diplomas pendurados na parede, mas que acordam todos os dias pela manhã dizendo: será que isso valeu a pena? Será que eu encontrei o sentido da vida? E percebem que existe um vazio grande no coração. Nós sabemos de pessoas também que buscam o sentido da vida no prazer. E os finais de semanas, então, são o período mais esperado por essas pessoas. Elas anseiam pelo final de semana, porque no final de semana ela vai se esbaldar, ela vai curtir, vai se entregar a todo tipo de prazer. Mas a segunda-feira é logo ali. E na segunda-feira o coração está vazio de novo. Existem muitas pessoas também que vão buscar o sentido da vida no dinheiro. E essas pessoas, então, elas trocam de carro, elas trocam de casas, elas trocam de conselheiro, elas trocam de esposa, trocam de namorado e continuam não achando o sentido da vida. E aí a gente percebe, então, que não que o prazer, o dinheiro e o conhecimento sejam coisas ruins, mas que o sentido da vida não está contido nestas coisas. E aí a gente começa a olhar para o livro de Eclesiastes, e se a gente continuar lendo, a gente vai ver que o autor quer nos ensinar algumas coisas. Ele diz assim, que sem a perspectiva da eternidade, realmente a vida não faz sentido nenhum. Se você viver sem considerar aquilo que é eterno, então a vida é apenas uma rotina mesmo. E aí você vai tentar buscar o sentido da vida nas coisas, mas as coisas não vão preencher o vazio que está no seu coração. Então, no capítulo 12, verso 13, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todos os homens. O que Salomão quer nos ensinar é isso. A vida só tem sentido quando a gente vive a vida com a perspectiva da eternidade. Se você entende que existe um Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas e que um dia nos encontraremos com Ele no final da vida, então a vida passa a ter sentido, sim. Pois se Ele existe e eu considero que Ele existe, então eu vivo segundo os seus mandamentos, como diz o capítulo 12. E aí eu saberei o lugar em que o dinheiro, o prazer e o conhecimento têm que ter na minha vida. Então, se eu vivo sem considerar que Deus existe, sem considerar que um dia eu me encontrarei com Ele, com certeza eu vou começar a inverter os valores e eu vou tentar preencher o vazio do meu coração com coisas e com pessoas. Mas eu sempre vou me decepcionar. Existe então um vazio no coração do homem que somente Deus pode preencher. O vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. E só Ele, então, pode dar esse sentido para a vida. Então, viva a vida na perspectiva da eternidade. E você saberá o lugar que as coisas e as pessoas devem ter na sua vida. Quando eu entendo que existe um Deus, então, me esperando no final da vida, eu tenho, então, sentido para a vida. Ou seja, eu sei para onde eu estou indo. E quando eu sei, então, que esse Deus está me esperando, eu tenho significado para a vida, porque eu vivo segundo os seus mandamentos. Então, se eu vivo sobre a perspectiva da eternidade, a minha vida tem direção, porque eu sei para onde eu vou, e a minha vida tem significado, porque eu vivo para honrar e glorificar este Deus. Bom, era essa a mensagem que eu queria trazer para você. E que se você tem vivido sem direção e sem significado, talvez você precise avaliar a questão da eternidade. E saber que existe um Deus nos esperando no final da vida. Que você possa se encontrar com Ele através da pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho necessário para nos achegarmos a Deus. Eu queria orar por você, para que você possa realmente encontrar o significado da sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra
e falou mais uma vez ao nosso coração. E é nesta palavra que nós descobrimos o sentido e o significado para a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar ricamente essas pessoas que ouvem essa mensagem